O ano era 1922. O Vale dos Reis, no Egito, guardava segredos enterrados por milênios. Foi lá que o arqueólogo Howard Carter, financiado pelo rico Lord Carnarvon, fez uma descoberta que iria cativar o mundo. Escondida sob camadas de areia e entulho, estava a entrada de uma tumba intocada por mais de 3.000 anos. Era o local de descanso final do faraó menino, Tutankhamon. O conteúdo da tumba era impressionante. Tesouros de ouro, móveis intrincados e objetos do cotidiano pintavam um quadro vívido da vida e da morte no Antigo Egito. A descoberta da tumba quase intacta de Tutankhamon proporcionou um vislumbre sem precedentes de um mundo perdido. A notícia da descoberta se espalhou como um incêndio em mato seco, provocando um fascínio global pelo Antigo Egito. No entanto, em meio à euforia, uma nuvem negra começou a se formar. Sussurros de uma maldição, gravada nas próprias paredes da tumba, espalharam inquietação entre os envolvidos na escavação. A inscrição alertava sobre consequências rápidas e terríveis para aqueles que ousarem perturbar o sono eterno do faraó. Na época, esses avisos foram descartados como mera superstição. Mal sabiam eles que a tragédia estava à espreita. Poucos meses após a abertura da tumba, a tragédia aconteceu. Lord Carnarvon, o financiador da expedição e presença constante no local da escavação, adoeceu. O que começou como uma picada de mosquito na bochecha, uma lesão aparentemente insignificante, piorou. A picada infectou, rapidamente se transformando em uma infecção generalizada. A saúde de Carnarvon deteriorou-se rapidamente. Ele morreu em poucos dias, mergulhando o mundo em luto e alimentando os rumores da maldição do faraó. Jornais ao redor do mundo se apoderaram da história, traçando conexões entre a morte de Carnarvon e os antigos avisos. O momento era coincidente demais para ser ignorado. A morte de Carnarvon não foi um incidente isolado. Ao longo dos anos, uma série de mortes, algumas oportunas, outras aparentemente por causas naturais, assolaram aqueles ligados à descoberta da tumba. George J. Gould, que visitou a tumba e posteriormente adoeceu, e Arthur Mace, membro da equipe de Carter que morreu de envenenamento por arsênico, colocaram mais lenha na fogueira. A lenda da maldição crescia a cada morte, solidificando seu lugar na cultura popular. Os antigos egípcios acreditavam profundamente no poder das maldições. As tumbas eram vistas não apenas como locais de sepultamento, mas como lares eternos para os falecidos. Os intrusos, acreditava-se, corriam o risco de incorrer na ira dos mortos e de suas divindades protetoras. Será que a tumba de Tutankhamon poderia ter sido protegida por tal maldição? Os defensores dessa teoria apontam para a inscrição encontrada na entrada da câmara funerária. A morte virá com asas rápidas para aquele que perturbar a paz do rei, advertia. Esta inscrição, juntamente com as mortes aparentemente não naturais daqueles ligados à escavação, forneceu terreno fértil para que a teoria da maldição florescesse. As mortes de Lord Carnarvon e outros, embora aparentemente explicáveis por outros meios, pareciam se encaixar perfeitamente na narrativa de um faraó vingativo. A história capturou a imaginação do público, que a viu como um conto de advertência sobre os perigos de perturbar os mortos. A maldição de Tutankhamon tornou-se um lembrete arrepiante do poder e do mistério do mundo antigo. Seção 4. Os assassinos silenciosos. Patógenos. Enquanto a teoria da maldição sobrenatural ganhava força, os cientistas começaram a explorar explicações mais racionais para as mortes. Uma teoria proeminente se concentrou nos patógenos mortais que poderiam ter prosperado dentro da tumba selada. Por milênios, a tumba permaneceu intocada, criando um microclima único e potencialmente perigoso. Um suspeito era um tipo de fungo conhecido como Aspergillus. Este fungo,
comumente encontrado no solo e em matéria orgânica em decomposição, pode produzir toxinas perigosas. A inalação dessas toxinas pode levar a uma série de doenças respiratórias, algumas das quais podem ser fatais. Dada a idade da tumba e a presença de materiais orgânicos, é plausível que os esporos de Aspergillus pudessem ter representado uma ameaça. Além do Aspergillus, outras bactérias e vírus poderiam ter sobrevivido dentro da tumba. Os antigos egípcios usavam várias substâncias durante o processo de mumificação, algumas das quais poderiam ter abrigado patógenos perigosos. Os longos anos de isolamento dentro da tumba teriam fornecido tempo suficiente para que esses patógenos se multiplicassem, criando um coquetel potencialmente letal para aqueles que quebrassem o selo. Seção 5. Coincidência ou conspiração? A terceira teoria em torno da suposta maldição centra-se na coincidência. Os defensores desse ponto de vista argumentam que as mortes atribuídas à maldição não foram nada mais do que eventos infelizes, amplificados pelo desejo da mídia por uma história sensacionalista. Eles apontam que muitos dos que trabalharam na escavação viveram longas vidas, aparentemente não afetados por qualquer suposta maldição. O próprio Howard Carter, o homem que primeiro entrou na tumba, viveu por 17 anos após a descoberta. Ele descartou a maldição como bobagem, atribuindo as mortes a causas naturais e aos rigores do trabalho em um ambiente desafiador. Estatisticamente, dado o número de pessoas envolvidas na escavação e suas idades, algumas mortes estavam fadadas a ocorrer. Além disso, os sintomas experimentados por aqueles que morreram, como a picada de mosquito infectada de Lord Carnarvon, podem ser explicados pela ciência médica. A ânsia da mídia em capitalizar a narrativa da maldição, combinada com o fascínio do público pelo sobrenatural, criou a tempestade perfeita para que um mito criasse raízes. A maldição de Tutankhamon, argumentam, é uma prova do poder da sugestão e do nosso desejo inato de encontrar padrões em eventos aparentemente aleatórios.